E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A partir de hoje começaremos as nossas revisões para as provas de vocês. Então eu espero que vocês prestem bastante atenção em tudo que vai ser falado, revisado hoje aqui, para que no momento que vocês forem resolver a prova, vocês possam ter êxito, ou seja, conseguir fazer tudo bem direitinho e garantir aí a nota 10. Nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos até hoje, tá? E quais foram esses conteúdos? Notações léxicas, palavras com S ou SS, sinais de pontuação e palavras com oso e ossa, o nosso último conteúdo que nós vimos quase nesse instante. Então, vamos fazer essa revisão e para que nós possamos ter algo produtivo, nós vamos falar sobre aspectos principais desses conteúdos. Então fica ligadinho, não esquece de preparar o cantinho do estudo aí, para que você possa entender tudo, compreender tudo e conseguir aí relembrar de tudo que nós falamos até aqui. Vamos começar falando sobre notações léxicas. Vamos observar as palavras que estão aqui no quadro deste lado. Café, você, balões, açude e couve-flor. São palavras bem diferentes, mas elas têm algo em comum. O que essas palavras do quadro têm em comum, apesar de serem palavras bastante diferentes aqui, como vocês estão vendo? Todas elas são acentuadas. Todas elas são acentuadas. Café tem acento no E, você tem acento no E, balões tem acento no O, açude tem um acento aqui no cedilha, tem um no C, e o couve-flor tem aqui um acentinho, né, um símbolozinho separando aí duas palavras. O que são as notações léxicas? É justamente a utilização destes sinais para a compreensão escrita ela possa funcionar de forma melhor. Quando a gente está conversando com alguém, falando com alguém, a pessoa ela consegue saber o que é que a gente está querendo dizer por conta da entonação das nossas palavras. A pessoa sabe dizer quando eu estou gostei ou não de uma coisa, quando eu estou perguntando. Então ela sabe quando eu estou falando uma palavra correta ou não, por conta da minha entonação. Na forma escrita, nós precisamos utilizar sinais e acentos para que essa mensagem ela possa ser passada de forma eficaz, ou seja, certo, né? Então, na palavra café, que acento é esse? É o acento agudo. O acento agudo ele é utilizado nas palavras para deixá-las com um som mais aberto. Sons abertos nas palavras. Café. Na palavra você, nós temos um acento circunflexo. O chapéuzinho ele é utilizado nas palavras para dar sons fechados. Acento agudo, sons abertos. Acento circunflexo, sons fechados nas palavras, tá? Então, diferente de café, som aberto, você, som fechado nas palavras. Aqui na palavra balões, nós temos o tio. O tio, ele indica um som nasalado das palavras. E ele vai ser utilizado em cima das vogais O e A. Neste caso, balões, o tio foi utilizado aí na vogal O. Observem a palavra, pronúncia. Balões, o som ele sai mais nasalado, ou seja, como se ele estivesse saindo pelo canal do nariz. Café, acento agudo. Você, acento circunflexo. Balões, o tio, nasalado nas palavras. Abaixo de balões, nós temos a palavra açude. A palavra açude, ela tem o C com um cedilha. O cedilha, ele é utilizado na letra C para deixar a palavra aí com som de S. E nós podemos perceber isso quando nós lemos a palavra açude. Sude. Ela parece ter aí, o C com o cedilha parece ter aí um som de S. Então, café, você, balões
e açude. Aqui, na palavra couve-flor, nós temos o hífen. O que é o hífen? Ela serve para separar palavras diferentes em uma só estrutura. Couve, hífen, flor. Couve-flor, erva doce, não é? São aí palavras diferentes, mas que estão aí na mesma estrutura e ela serve aí para separar essas palavras. Então vamos lá. Café, acento agudo. Você, acento circunflexo. Balões, o tio, açude, ou cedilha e couve-flor, ou hífen. Entendido? Além das notações léxicas, nós temos aí também palavras com S ou SS. S ou SS. Observe o quadro. A palavra sapo, palavra arrasar e a palavra passear. Todas elas têm S ou SS aí no caso da palavra passear, não é? O que é importante de se saber? Que o S ele continua com som de S quando a palavra ela inicia com a letra S. Como na palavra sapo. Sapo, a palavra está iniciando aí com S, por isso o S vai permanecer aí com o seu som nativo, o seu som natural. A palavra arrasar. Zar. O som do S já mudou, não foi? O som do S aí parece um Z. Por quê? Porque quando o S ele está entre vogais, o S vai ganhar o som de Z. S entre vogais, A e A, vai ganhar aí um som de Z. Por isso, arrasar. Para que o S ele permaneça com o som de S, mesmo entre vogais, ele precisa ser um S duplo, ou seja, ele precisa ser um SS. SS entre vogais permanece com seu som nativo, seu som natural. Vamos relembrar. S inicial permanece com som nativo, som natural. Sa. S entre vogais, sozinho, ele vai perder o seu som e vai ganhar um som de Z. A palavra arrasar. Para que o R, o S, ele permaneça com seu som natural, mesmo entre vogais, ele precisa estar aí duplo. Ou seja, a palavra passear com SS. Então, falamos de notações léxicas e falamos do som de S. Além de falar de notações léxicas e falar do som de S, nós precisamos relembrar o som aí de alguns sinais de pontuação. Porque, como eu falei, quando a gente está escrevendo, as pessoas elas precisam entender o que a gente está querendo passar na mensagem, a mensagem que a gente está querendo passar, o que a gente está querendo falar, para que a pessoa possa compreender direitinho o que a gente quer dizer. E para isso, além dos sinais, daqueles pontos que a gente estava falando lá, a gente precisa de outros sinais de pontuação. Como, por exemplo, o ponto final. Um pontinho apenas. Ele é utilizado para quê? Para finalizar uma ideia. O pincel é azul. Ponto final. Pincel é azul. O apagador é azul. Ponto final. O quadro é branco. Ponto final. Ou seja, finalizei aí uma ideia. Além do ponto final, a gente tem um ponto de interrogação, que é um dos pontos mais conhecidos que a gente usa, que é conhecido para fazer uma pergunta, quando nós queremos fazer uma pergunta. Você está resolvendo as atividades? É uma pergunta. Eu começo a aula com: você está bem? Uma pergunta. Então, ponto de interrogação. Além do ponto final, do ponto de interrogação, existe também o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele é utilizado para indicar uma surpresa, uma admiração ou medo. Como: que coisa feia! Que lindo! Amei! Uma surpresa, admiração ou medo aí no final das frases. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e existe também aí a vírgula. A vírgula ela é utilizada como uma pausa na fala. Como nós estamos falando, por exemplo,
Vamos passar o endereço para alguém. Ceará, vírgula, 11 de agosto de 2020. Então, Ceará, vírgula, 11 de agosto de 2020. Uma pausa na fala. Quando nós estamos lendo aí uma frase e ela tem aí uma vírgula, ela indica aí essa pausa na fala. Então, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e vírgula. Além do ponto final, do ponto de interrogação e do ponto de exclamação e da vírgula, como nós estamos vendo, nós temos também os dois pontos. Os dois pontos, ele é utilizado para quê? Antes de introduzir uma fala de alguém. É muito utilizado aí nos nossos livros, como nós estamos lendo aí uma historinha, e o personagem, ele vai falar aí alguma coisa. E antes de introduzir essa fala do personagem, a gente tem aí a utilização de dois pontos. Como, por exemplo, retirou-se resmungando. O personagem vai falar. Dois pontos. Não tenho mais nada a dizer. Retirou-se resmungando. Dois pontos. Não tenho mais nada a dizer. Então, quando vai introduzir aí a fala de alguém, utilize-se aí os dois pontos. Muito fácil e simples. E o ponto e vírgula? Porque além da vírgula, existe... Além do ponto final e da vírgula separadamente, existe um ponto e vírgula. O ponto e vírgula é como se fosse uma pausa maior do que uma vírgula e menor do que um ponto final. Como assim? Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. Ponto e vírgula. A meu irmão, uma camisa branca. Ou seja, ele parece que finalizou uma ideia, mas aí continua essa ideia. Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. Ponto e vírgula. A meu irmão, uma blusa branca. Ele não finalizou a ideia, mas quis dar continuidade a essa ideia. Por exemplo, ele finalizou o que era dele e falou do irmão dele. Ponto e vírgula. Uma pausa maior do que uma vírgula e menor do que um ponto final. Uma ideia aí incompleta, ou seja, você sabe que vai ter uma continuação aí depois do ponto e vírgula. Além dos dois pontos, do ponto e vírgula, existe também o travessão, muito utilizado também nos nossos livros. Para quê? Para indicar falas de personagens. Quando a gente está lendo, às vezes a gente, se não tiver o travessão, a gente não vai saber se quem está falando é o autor ou algum personagem. Então, para que fique claro de quem esteja falando, autor ou personagem, é importante que se tenha outra versão para saber diferenciar aí quem é o autor, quem é o personagem durante a apresentação aí das suas falas. Entendido? Dois pontos, ponto e vírgula, travessão. Além destes, temos mais alguns, como por exemplo, aspas. Entre aspas, quando nós queremos enfatizar alguma coisa, né? Aquela menina é muito apressada, entre aspas. Estou querendo enfatizar aí a palavra apressada, ou seja, quando eu quero destacar uma palavra numa frase, quando eu quero destacar uma frase num texto, né? Então, quando eu quero destacar, enfatizar alguma coisa, eu vou utilizar as aspas. E além delas, nós temos também as reticências, ou os três pontinhos, indicando aí que vai ter a continuação de uma ideia, uma excitação, um pensamento, uma fala, né? Como por exemplo, eu vou amanhã. Três pontinhos, eu acho. Eu vou amanhã. Eu acho. Eu estou pensando aí, né? Eu vou amanhã. Eu acho. Ou seja, houve aí uma excitação, um pensamento. Entendido? Falamos do ponto final, falamos do ponto de interrogação, falamos do ponto de exclamação, falamos da vírgula, falamos dos dois pontos, do ponto e vírgula, do travessão, das aspas e das reticências. Então, isso foi a parte em que nós falamos dos sinais de pontuação. E além dos sinais de pontuação, algo bem fresquinho que está na nossa mente ainda é a utilização do oso e do osa.
que é justamente para dar característica a alguém, ou seja, adjetivar alguém, dando característica aí a alguém. Como, por exemplo, quem mente é, como a gente está falando, né? Mentiroso ou mentirosa. Quem tem medo é medroso ou medrosa. Então, o oso e o osa é utilizado para adjetivar, dar característica a alguém, oso ou osa. Entendido o que a gente falou até aqui? Deu para entender tudo? Caso não tenha entendido, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. Lembrando que isso é muito importante para você, principalmente agora que você vai resolver a sua prova, tá? Então, espero que você tenha entendido tudo que nós falamos aqui. Caso não entendeu, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. Deixa o like, continua se cuidando e até as próximas aulas. Beijão!